Na verdade, que esse livro já tá velhinho, olha o estado dele. Não é tão velho assim, mas acho que de tanto eu ler, tenho uma coisa pra admitir pra você. Eu sou uma apaixonada por livros de capa mole. Por quê? Eu gosto de fazer isso daqui. Eu gosto de fazer isso daqui. Porém, quando o livro não aguenta, aí se acaba. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre histórias. Você que tá aqui assistindo, você tem que entender uma realidade sobre a vida. Todo ser humano procura histórias para poder contar. Mas por que eles procuram tantas histórias? Tanto para encaixar um fato dentro da sua mente de forma com que ele faça sentido, quanto para se tornar mais interessante poder trazer essa história para outras pessoas. Não sei se você me conhece, mas meu nome é Adriele Muniz, eu sou copywriter. E aqui no meu canal nós falamos sobre tudo ligado ao mundo de marketing, copy, escrita, criatividade, enfim. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve e vamos, ao final das contas, ao conteúdo desse vídeo. O que importa, na real, no final das contas, é as histórias que nós estamos contando sobre o produto que estamos vendendo. Se você não sabe, eu sou formada em arquitetura e teve um semestre da minha faculdade que eu fiz um curso opcional sobre design de interiores. E nesse curso teve algo que eu aprendi ali que ficou gravado assim na minha mente. E eu sempre retomo esse conhecimento porque eu achei ele extremamente bom e interessante. Que é o seguinte, quando você trabalha dentro do mercado de luxo, especificamente no mercado de luxo, porém isso pode ser aplicado em absolutamente qualquer outro mercado. Por isso que estamos aqui nesse vídeo de hoje. Quando você trabalha dentro de um mercado de luxo, você tem que aprender a contar as histórias por trás de cada objeto. Uma poltrona de um artista reconhecido, cada objeto, cada bem que você compra, você monta dentro da sua casa como quase um acervo, uma curadoria pessoal de bons móveis, ele vem encarregado, cada um deles vem encarregado com uma história. O vendedor, ele precisa ser capaz de, ao apresentar uma poltrona, poder contar a história daquela poltrona. Contar por que essa poltrona é tão especial. Porque no final das contas, o valor, ele é apenas o valor ali, ele não é tudo que está sendo vendido. O que é mais importante é por que esse objeto é tão especial, por que ele é tão exclusivo. E no final das contas, conforme você vai contando isso para o seu prospecto, né, para aquela pessoa interessada em comprar, mais ela se interessará em poder aprender sobre essa história, para quando ela tiver um móvel, essa poltrona linda na casa dela, e os amigos dela estiverem vindo visitá-la, ela vai poder olhar e contar. Você sabia que essa é a poltrona? Sabe qual que é a história dessa poltrona? Porque nós amamos ouvir histórias, porque amamos contar histórias. Toda vez quando alguém conta uma história, ela se sente mais interessante. E ao se sentir mais interessante, ela poder compartilhar algum conhecimento, interesse, cativar outras pessoas, isso gera um valor na vida própria dela. Então, é por isso que é tão importante você saber contar uma boa história. As histórias, elas também são uma forma que nós encaixamos um dado dentro da nossa mente. Calma, eu vou explicar. Quando ouvimos uma história, ou até quando contamos histórias para nós próprios, para fazer com que um erro seja encaixado dentro da nossa mente, isso torna com que seja mais aceito. Se você simplesmente chegar e aceitar o fato que você deixou cair R$ 50 na rua, talvez você fique com aquele âmago dentro de você, extremamente irritado, e é inclusive o que esse livro aqui, que eu falei agora no começo do vídeo, esse livro aqui fala, 3 marcas da maturidade. Nós procuramos histórias para poder encaixar e diminuir a dor de algumas perdas. Então, eu perdi R$ 50, mas a pessoa cria uma história dentro dela para fazer com que aquela perda seja um pouco mais aceita, para que faça um pouco mais de sentido dentro da mente da pessoa que aquilo tá tudo bem. Então nós contamos histórias porque as histórias nos tornam mais interessantes. Nós gostamos de ouvi-las porque podemos reproduzi-las. Uma história, ela gera valor para um bem. E histórias fazem com que o mundo seja compreendido. Por isso você vai pegar 2 pessoas que vivenciaram a mesma situação e cada uma vai ter uma história que de alguma forma tira a culpa dos ombros dela e faz com que ela saia inocente dessa história toda. Sim, essa é a natureza humana. Nós procuramos histórias para fazer com que o mundo faça sentido. E quando vendemos, é essencial que nós usemos as histórias para poder cativar as pessoas a entender o nosso ponto de vista. Quando você fala sobre um produto que você vende, e você não fala simplesmente, olha, aqui estão vendendo uma caneta que vai, blá, 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 e blá, blá, técnicas. Não, se fizer isso, cara, a venda vai rala abaixo. A sua venda, ela tem que ser uma história contada. E essa história, de alguma forma,
indireta, ela tem que colocar o ouvinte como grande protagonista da história. Como que eu faço isso? Bem, você tem que entender que quando você conta uma história, você tem que ser capaz de, ao falar de si próprio, você use elementos de identificação que façam com que o outro que está ouvindo se sinta como, na verdade, o real protagonista da história. Quando eu conto uma história, eu quero que a outra pessoa se identifique. Eu sei alguns elementos de semelhança entre eu e ela. Eu uso esses elementos para começar a contar na minha história. E eu não tô falando nessa história sobre a pessoa, Mariana, você não. Eu tô falando, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu tava no começo da minha carreira, aconteceu e eu começo a contar de forma que, claro, eu destaque os pontos essenciais ali para fazer com que a pessoa se identifique e se sinta, pouco a pouco, como a protagonista da história. É por isso que, quando assistimos um filme, nós nos imaginamos no olhar do protagonista. Nós procuramos no protagonista pontos de contato com ele para que, de alguma forma, nós nos sintamos ali dentro de toda aquela realidade. E também é por isso que nós não podemos ser perfeitos ao contar uma história. É por isso que a vulnerabilidade tem um papel tão essencial na hora de construir um personagem. Porque as pessoas, elas se conectam através das falhas, elas se conectam através dos erros, ela sente assim, cara, aquela menina não é perfeita, aquela menina ela erra que nem eu, ela sabe o que eu tô passando, ela sabe o que é sofrer por onde eu estou sofrendo. Então não deixe as falhas escondidas nas suas histórias. Use elas de forma estratégica. Outro conselho também que eu dou, é simplesmente falar assim, olha, eu fui na cozinha e eu peguei um pedaço de pudim. Uma história seca. Agora se eu falo, já era 10 horas da manhã, e aí eu comecei a ficar com muita fome, e sem saber o que mais de coisa que eu ia comer. E apesar de eu estar me sentindo assim, com tanta fome, eu sabia que eu não poderia sair de casa agora para comprar alguma coisa, afinal, o horário não era o melhor horário para poder fazer isso. Então, e aí eu lembrei que no final das contas tinham deixado um pudim na geladeira. E aí quando eu abri a geladeira, saiu aquele vapor gelado. Você viu como eu coloquei elementos de detalhes que fizeram com que a história ganhasse cores. Isso é essencial, mas é extremamente difícil, porque se você for muito prolixo, as pessoas vão se dispersar. Mas esses detalhes fazem com que a pessoa consiga se conectar mais com a história. E é aí que muito copywriter erra. Muito copywriter, eles acabam esquecendo dos detalhes, eles esquecem da emoção. É tanta coisa para escrever todos os dias que aí sai escrevendo de uma forma super técnica e chata. E aí perde as pessoas. Você tem que saber usar as emoções, você tem que saber colocar detalhes, você tem que saber colocar as cores na hora de contar uma história. Uma outra lição que você precisa ter sobre histórias é que elas funcionam muito bem com contrastes. Como assim contrastes, Adri? Um contraste são aqueles pequenos movimentos de emoções que fazem com que a história fique dinâmica. Se uma história ela for numa ascendente constante, ela é uma história chata. Se ela for uma história reta, ela é uma história chata. Uma boa história, ela tem ups and downs. Ela tem... E eu tava com muita fome, mas aí eu lembrei que tinha um pudim da geladeira. Mas será que eu deveria comer um pudim porque eu tô de dieta? E aí você começa a colocar pra baixo. Então, essas variações de emoções que faz com que a pessoa se sinta triste enquanto ouve essa história e depois feliz. Isso faz com que a história seja uma boa história. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas, desses conselhos aqui sobre storytelling. E vejo vocês no próximo vídeo.